Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. É a segunda vez que eu vou gravar esse devocional. O primeiro ficou muito bonito, com 30 minutos, muito bonito. Mas o que acontece é que eu esqueci o volume, esse volumezinho aqui, ó. Essa musiquinha ligada. E o que acontece é que vocês não escutam a minha voz, mas escutam mais a musiquinha. E como eu não consegui tirar essa musiquinha, porque não tem o que fazer, e o vídeo todinho ficou assim. Dá para ouvir a minha voz, mas bem lá no fundo. E para Deus, as coisas têm que ser perfeitas. Então eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Se o primeiro não estava conforme aprove a tua vontade, que venha a estar esse para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai querido santo, nós iremos iniciar agora este devocional e nós te pedimos e clamamos pela tua doce, palpável e agradável presença em nossos lares e em nossas vidas. Senhor, o devocional de hoje fala sobre socorro, que é quando a nossa alma clama por uma urgência. Não só a nossa alma, mas o nosso corpo físico. Então, Senhor Jesus, eu estou aqui na qualidade de necessitando do teu socorro físico, por conta dessa congestão nasal, essa irritação na garganta. E também a ti quero apresentar a vida da minha mãe, a saúde física dela e todas as áreas da vida dela. Também te apresento a vida da minha amiga Monique, que se encontra neste momento passando por uma grande dificuldade e não sabe se é dengue, se não é. Os médicos dizem que não é, aí outros acham que é. Só o Senhor é Deus e sabe o que é. Entra, Senhor, em socorro para com a vida dela. Socorre ela, Jesus amado, e repreenda toda a enfermidade de seu corpo. Tanto na sua área física, emocional ou espiritual, também a ti, ó Deus, eu quero apresentar a vida da Larissa, da minha tia, da minha sogra, e pedir que o Senhor venha estar sondando e agindo segundo a tua vontade, o teu querer, na área de todas as vidas aqui, porque operando o Senhor, quem impedirá, né? Pai querido santo, ministra também em nós, e através de nós, venha ser feita a tua vontade. Que o Senhor venha falar conosco e trazer a nós respostas que buscamos e talvez não compreendamos no momento. Pai, eu te agradeço porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. E operando o Senhor, quem impedirá? E se é para a honra e glória do teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá, o devocional é socorro, Senhor, quando a alma clama por urgência. Lá no Salmo 70, versículo 1, o Senhor nos diz: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. A palavra-chave é urgência. É um clamor imediato. Quando o socorro precisa ser agora. Você já viveu um daqueles dias em que tudo parece apertar ao mesmo tempo? Davi sabia exatamente como era isso. Ele começa este salmo com um grito urgente: apressa-te, ó Deus! Eu me lembro, mãe, que quando nós estávamos em Engenheiro Pedreira, a senhora fez um clamor de urgência, mas não foi só essa vez, foram outras vezes. Essa vez foi a mais marcante porque a senhora já enfatizou tantas vezes e realmente foi muito marcante, porque a água estava subindo muito rápido
na nossa casa, subindo, e nós já estávamos no segundo andar e a água já estava sabe? E alagando tudo, e nós poderíamos até ter morrido ali naquele dia. Quando a senhora levantou as mãos para os céus e falou: Senhor, para essa chuva! E foi muito marcante, porque eu não me lembro muito bem da cena, mas eu me lembro da sua intonidade da voz, do seu grito. Houve outras vezes? Houve outros clamores? Houve. E é assim, o Senhor nos escuta. Davi sabia exatamente como era isso. Ele começa este salmo com um grito urgente: apressa-te, ó Deus! Não era um pedido calmo. Era um clamor desesperado de quem não tinha mais forças. Isso nos ensina que não precisamos esconder a nossa dor. Podemos ir a Ele com urgência, com intensidade, com toda a nossa alma. Ele nos ouve e está pronto para nos socorrer. Nesse mesmo dia, algo foi como mágica. Porque a chuva foi cessando, a água foi baixando. E ali, talvez por ser muito criança, não tenha entendido muito a gravidade da situação e tudo mais, porque mesmo embora tudo aquilo, a minha mãe ela sempre fez questão de não passar, tentar, né? Não passar para nós a gravidade, que estava tudo bem, que estava tudo certo, que o Senhor estava nos livrando, nos guardando. Mesmo com a casa, a parte de baixo toda alagada, e a parte de cima já alagando também. Então, glória a Deus pela vida da minha mãe. Amiga Monique, eu quero te dizer que o Senhor, Ele te escuta até quando você fala em sussurro. E se você não tem forças para falar, nem pensar e nem sentir nada, amiga, falar com o coração ou pensar por causa da dor de cabeça, peça: Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Ora por mim, porque nós podemos também pedir a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor e ora por nós com gemidos inexprimíveis. Olha lá, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Davi estava sendo perseguido por inimigos, mas isso também fala das batalhas que enfrentamos todos os dias: pressões, críticas, pensamentos negativos, ataques espirituais. Há momentos em que tudo parece se levantar contra nós. Eu vou ser sincera, hoje mesmo eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu estou num estado onde que eu não estou mais aguentando essa congestão nasal, esse pigarro na garganta, esse peito cansado, essa garganta irritada, essa tosse, está me afetando fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então eu falei para ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sem a sua misericórdia eu não sou nada. Eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou conseguir, porque parece que está tudo embaraçado na minha vida, assim, embaralhado, e eu tô de um jeito onde que eu não consigo pensar direito. Então tenha misericórdia de mim, Senhor. E então, há momentos em que tudo parece se levantar contra nós. Nessa hora, orar como Davi é essencial. Confunde. Senhor, confunde os que me querem ver cair, não com ódio, mas com confiança em Deus, em um Deus que luta nossas batalhas. Não podemos orar com ódio.
Primeiro que Deus não vai ouvir, tá? Ele escuta tudo que a gente fala, mas ele fará questão de não ouvir. Ele escolhe o que ele vai escutar. A oração com ódio ele não escuta. Bom, e o maior perigo que nós corremos é que, se Deus se voltar para nós nesse tipo de oração, nós estamos... Não adianta nem tentar se esconder. Então, vamos orar com respeito e pedir ao Senhor pela misericórdia dele, tanto nas nossas vidas, quanto na vida dos nossos inimigos, né? E outra coisa, devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo, bom? A alegria dos que buscam a Deus, encontrando esperança na adoração. Alegrem-se e regozijem-se em ti todos os que te buscam. Olha, esse alegrem-se e regozijem-se em ti nos alegramos e nos regozijamos em Cristo, todos nós que o buscamos, tá bom? E o exemplo perfeito para isso é domingo. Quando aquilo que eu vivenciei no domingo, enquanto eu andava para o ponto de ônibus, enquanto eu pensava assim, eu não vou conseguir subir esse ônibus, eu não vou conseguir, minhas pernas tá bamba, como é que eu vou fazer? Então o Senhor foi falando comigo, né? Você queria uma chance, você queria testar se você tem essa chance, vai dar certo, porque se eu te trouxe, eu vou te levar, eu sou contigo, lembra, eu sou teu pai. E foi falando comigo e eu comecei a ficar alegre, sabe? Embora o lado espiritual queria me afetar, mas a alegria do Senhor, ela invadiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor, Davi se lembra de algo poderoso, a alegria para quem busca o Senhor. A adoração muda o ambiente, fortalece a fé e traz leveza para a alma. Veja bem, nós podemos adorar a Cristo também com louvores e também com a nossa entonação. E o que é isso? É quando nós começamos uma adoração diferente. Como ela é? Louvado seja o nome do Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, Tu és o Rei dos reis, o príncipe da paz, a luz do mundo, o pão da vida. Senhor, Tu és perfeito. Ó Deus Todo-Poderoso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. São verdades e adoração também, tá bom? Então, vamos adorar a Deus com cânticos de louvores e também com as nossas palavras que o Senhor deixou lá, a adoração na Bíblia para a gente fazer, né? Porque ela muda o ambiente e fortalece a nossa fé. Traz uma leveza para a alma, aí é onde que entra a paz que excede todo o nosso entendimento, e aí é onde que nós estamos angustiados, aflitos e abatidos, mas não sabemos de onde vem aquela paz ela vem do Espírito Santo. Fique tranquilo, eu estou contigo, aleluia. Quando tudo estiver difícil, não se feche, não se feche, não se isole, não faça isso. Abre a sua boca e adore. Não se deixe ser abatido pela enfermidade, seja ela física, emocional ou mental. Não podemos nos render a essas coisas que o inimigo lança sobre nós, porque o Senhor nos garante que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e no dia da angústia Ele mesmo estará ao nosso lado. E Ele ordena aos anjos dele para que acampem ao nosso redor, e 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. O Senhor nos sustenta pela destra fiel e poderosa dele, né? Então vamos abrir a nossa boca e vamos adorar. Mesmo que não consigamos por um breve momento, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele pode interceder por nós e tem prazer em fazer isso
com gemidos inexprimíveis. Então, abra sua boca e adore. Louve no meio da tempestade. E é aí que o caminho vai se abrir para o milagre chegar. Porque, lembrem-se, o Senhor nos garante que se passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. Se pelas águas passarmos, nós não iremos nos afogarmos, né? Então, vamos reconhecer a nossa fragilidade, um coração que se humilha. Nós podemos nos achegarmos a Deus. Só um momentinho. Fui beber um golinho de água para ajudar. Nós podemos nos achegarmos a Deus com um coração totalmente aberto e humilhadas, reconhecendo que somos pobres e necessitados. Eu sou pobre e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Esse é um dos momentos mais sinceros do Salmo. Davi não tenta ser forte diante de Deus. Ele se humilha. Ele reconhece a sua fragilidade. Quando hoje cedo eu comentei com vocês agora há pouco, que eu disse para o Senhor, eu não vou conseguir. Sabe, nós podemos fazer isso e nós devemos fazer isso. Nós devemos ser sinceras e não precisamos ficar preocupadas. Mas o inimigo está ouvindo. Ele sabe muito mais do que a gente imagina, porque ele estuda cada detalhe da nossa vida. E nós temos que deixar ele ouvir sim. Por quê? Porque é aí mesmo que o Senhor nos fortalece, nos ensina e mostra para ele que mesmo ele ouvindo, né, nós estamos recebendo de Cristo a orientação, a força, o renovo, né? Então não se preocupe com o inimigo, não. Vamos fazer a nossa parte. Davi não tenta ser forte. Ele vai lá e fala mesmo assim, eu não vou conseguir sentir, não. Ele se humilha. Ele reconhece a sua fragilidade. Essa é a chave. Quanto mais reconhecemos nossa dependência, mais experimentamos o socorro divino. Deus não resiste a um coração quebrantado. E hoje eu falei para Deus assim, Senhor, obrigada. Porque hoje eu me sinto melhor que ontem. E sei que amanhã me sentirei e estarei melhor que hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus nunca se atrasa. É verdade. A resposta chega na hora certa. Por mais que peçamos, apressa-te, Senhor Deus. Deus não age conforme o nosso relógio, mas sim segundo sua perfeita vontade. Isso não significa que Ele está longe. Não, Ele está nos ouvindo. Mas que Ele está preparando o cenário ideal para a nossa vitória. Vocês já receberam uma vitória de Cristo? Eu já. E ela nunca. Se preparem, porque a vitória, quando Cristo nos dá a vitória, nunca é como nós pedimos ou como nós imaginamos. É sempre mais. É sempre mais. Porque Ele faz questão de ser perfeito. Aleluia. Porque é para a honra e glória do nome dEle. E Ele, lá em Jeremias capítulo 29, eu não sei se é o versículo 11 ou 13, Ele nos diz, eu é que sei, os pensamentos é que tenho a respeito de vós. E no Salmo 139, o Senhor também nos diz esta maravilha, porque Ele nos conhece muito antes de sermos formados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, nós também devemos nos lembrarmos que Ele faz, mas olha, faz no tempo dEle.
Não faz no nosso tempo, não. Quando o nosso tempo bate com o tempo perfeito de Deus, é uma maravilha, né? Glória a Deus. Mas devemos continuar confiando, porque Ele nos ouve. Então, Deus age, não conforme o nosso relógio ou o nosso tempo, mas sim segundo a sua perfeita e agradável vontade. Isso não significa que Ele está longe, mas que está preparando o cenário ideal para a nossa vitória. O tempo de Deus é resposta. Mesmo quando parece silêncio, confie, espere, porque muitas das vezes, quando é silêncio, o Senhor está nos dizendo: espera, eu estou preparando algo mais do que você imagina. Espere, você ainda não está pronta para receber. Espere, eu estou fazendo. Aqui nós podemos ter um exemplo de como fazermos isso na prática. Quando a angústia bater à nossa porta, não devemos hesitar em clamar com urgência. Você tem que se lembrar disso, mãe. Não pode se esquecer disso, não. Não espere estar forte para orar. Deus ouve a alma quebrantada. Ele responde ao que clama com sinceridade. Seja transparente diante dele e confie que o socorro virá no tempo certo, da forma perfeita. A dica do dia: ore com sinceridade, mesmo que seja só um grito de socorro. Lembre-se, Senhor, Deus, Ele não exige palavras bonitas, orações longas. Não. Ele quer um coração quebrantado, um coração verdadeiro. Então derrame-se hoje e confie no tempo dele. Vamos orar? Senhor, aqui está o meu clamor. Apressa-te em me socorrer, porque sozinha eu não consigo. Tu conheces minhas lutas, minhas lágrimas e minhas limitações. Ensina-me a confiar, mesmo quando parece que estás em silêncio. Renova minha fé e traz o livramento que só o teu braço pode trazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor venha ministrar na minha vida e na vida de vocês, através desse devocional abençoado. Eu peço perdão, ficou um pouquinho tarde, mas já é a segunda vez que eu estou gravando, e o Senhor sabe por quê. Porque Ele é maravilhoso e perfeito, e toda honra e toda glória seja dada a esse Deus tremendo e perfeito. Amém e amém.